Desde que o ser humano olhou para o céu, um desejo profundo e silencioso nasceu em nosso íntimo. O sonho de vencer a distância, de desafiar o que parecia impossível e transformar o vasto desconhecido em um caminho a ser trilhado. No início do século XX, esse antigo anseio ganhou asas de metal e a força dos motores. E poucos nomes simbolizam esse impulso irresistível com tanta intensidade quanto o de Amelia Earhart. Ela não foi apenas uma aviadora pioneira, ela se tornou um verdadeiro ícone de coragem de Inoba. O E acima de tudo, de liberdade. Amelia representava a promessa de um futuro onde os limites eram apenas pontos de partida. Mas, paradoxalmente, essa figura luminosa também se transformou em um enigma profundo. Um desaparecimento que atravessou décadas, que levantou perguntas extremamente incômodas e que deixou um silêncio que, até hoje, ecoa nas páginas da história. O que realmente aconteceu com Amelia Earhart e seu navegador, Fred Nuna, naquele fatídico dia sobre o Oceano Pacífico? Esta é uma jornada em busca não apenas de respostas, mas das perguntas certas. Entre as décadas de 1920 e 1930, o mundo vivia uma revolução silenciosa, mas transformadora. Os aviões, que antes eram vistos como curiosidades experimentais, quase brinquedos perigosos para excêntricos, rapidamente se tornaram instrumentos de exploração, de comunicação e, inevitavelmente, de poder. Era a chamada Era de Ouro da aviação, um período mágico em que pilotos e pilotas eram vistos como heróis modernos, como cavaleiros andantes dos céus. Eles enfrentavam distâncias continentais com mapas muitas vezes incompletos, com instrumentos de navegação limitados e com uma coragem que beirava o poético a cada voo bem-sucedido. O mundo parecia encolher um pouco mais. Nesse cenário vibrante, nasceu uma nova forma de fama, aquela conquistada não nos palcos ou nos campos de batalha, mas lá em cima, entre as nuvens. Foi nesse mundo, em plena transformação, que Amelia Earhart surgiu como uma figura improvável, mas destinada à grandeza, em uma época em que a aviação era um clube quase que exclusivamente masculino. Ela rompeu barreiras culturais com uma mistura única de determinação inabalável, inteligência afiada e um carisma que cativava a todos. Cada voo que ela completava era muito mais do que uma simples travessia de um ponto a outro. Era uma declaração silenciosa e poderosa de que os limites impostos pela sociedade, assim como as fronteiras geográficas, podiam e deviam ser superados. Amelia não buscava apenas quebrar recordes. Ela buscava novos horizontes, tanto no céu quanto na terra. Sua carreira foi marcada por uma série de feitos extraordinários. Travessia solo sobre o Atlântico, recordes de velocidade e altitude, rotas inéditas que abriram caminho para a aviação comercial. A cada nova conquista, Amelia se tornava mais conhecida, não apenas como uma piloto excepcional, mas como um símbolo vivo do progresso e do potencial humano. Sua imagem circulava pelo mundo em jornais e revistas. Confiante, serena, sempre com um olhar determinado. Ela era a personificação do futuro em movimento, uma inspiração para milhões de pessoas, especialmente para mulheres que viam nela a prova de que seus sonhos não tinham limites. Então, em 1937, no auge de sua fama e experiência, Amelia Earhart decidiu enfrentar o maior e mais perigoso desafio de sua carreira: uma volta ao mundo em voo, seguindo uma rota desafiadora próxima à linha do Equador. Era uma jornada de quase 47 mil quilômetros, uma empreitada ambiciosa, logisticamente complexa e repleta de riscos. Mas para uma alma movida pelo desconhecido, o desafio não era um obstáculo, era um chamado inevitável. Após percorrer grande parte do globo, a viagem chegou a uma de suas etapas mais delicadas e perigosas: a travessia do Pacífico de Lae, na Nova Guiné,
até a minúscula Ilha Howland. Era um trecho imenso de oceano aberto, com um alvo de pouso que era um mero ponto no mapa. Durante as horas finais desse voo, as comunicações de rádio com o navio da guarda costeira que a aguardava começaram a ficar instáveis. Mensagens fragmentadas, relatos de dificuldade em localizar a ilha. E então, após uma última transmissão confusa, veio o silêncio. Um silêncio absoluto e assustador. O avião nunca chegou ao seu destino. E naquele momento, sob o vasto, indiferente céu do Pacífico, nasceu um dos maiores e mais persistentes mistérios da história moderna. Imediatamente, a maior operação de busca e resgate da época foi lançada. Navios e aeronaves da Marinha dos Estados Unidos vasculharam uma área imensa do oceano. Recursos sem precedentes foram mobilizados, mas nenhum destroço conclusivo, nenhum sinal de Amelia ou de seu avião jamais foi encontrado. Com o passar dos anos, e na ausência de provas concretas, as perguntas começaram a se multiplicar, e o vácuo deixado pela falta de respostas foi preenchido por especulações e dúvidas. A teoria oficial concluiu que o avião simplesmente ficou sem combustível e caiu no mar. Mas essa explicação nunca satisfez a todos. E assim, teorias não oficiais começaram a surgir. Algumas hipóteses sugerem que, perdidos, eles teriam feito um pouso de emergência em uma ilha deserta, como a Ilha Gardiner, hoje conhecida como Nikumaroro, onde teriam sobrevivido por algum tempo como náufragos. Outras teorias, bem mais sombrias e controversas, conectam seu desaparecimento ao mundo de tensões geopolíticas e espionagem. Estaria Amelia Earhart em uma missão secreta de reconhecimento para o governo americano, fotografando instalações militares japonesas no Pacífico. Anos antes do ataque a Pearl Harbor, teria ela sido capturada, tornando-se uma prisioneira de guerra secreta? Nenhuma dessas teorias foi oficialmente confirmada, mas o silêncio institucional e os documentos que permaneceram classificados por décadas apenas alimentaram o fascínio e a desconfiança. Mais do que respostas definitivas, o caso de Amelia Earhart nos deixou um legado de perguntas. Perguntas sobre coragem, sobre os limites da tecnologia e principalmente sobre a verdade por trás das narrativas oficiais. E talvez seja exatamente isso que mantém sua história tão viva e pulsante em nosso imaginário. A ideia de que nem todo mistério precisa ser completamente solucionado para continuar a nos inspirar, a nos intrigar e a nos fazer olhar para cima. Amelia Earhart não pertence apenas à história da aviação. Ela pertence ao imaginário coletivo da humanidade, como um símbolo eterno da busca incansável pelo desconhecido. Sua história nos lembra que enquanto houver céu, haverá perguntas. E enquanto houver perguntas, haverá exploradores dispostos a arriscar tudo para encontrar as respostas. O enigma de seu desaparecimento é talvez seu último e mais duradouro voo. Se você gosta de histórias que unem aventura, mistério e uma profunda reflexão histórica curta, este vídeo compartilhe com quem também ama documentários que nos fazem pensar e, claro, inscreve-se no canal para continuar explorando os grandes enigmas da humanidade conosco. Obrigado pela companhia e até a próxima investigação. O próximo mistério pode estar muito mais perto do que você imagina.